Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma teleaula de física. Nessa teleaula, nós vamos retomar agora o estudo de eletricidade. Lembrando que, nesse isolamento, a minha estratégia de conteúdo foi forçar vocês sozinhos a trabalharem os conteúdos mais importantes que nós trabalhamos no ano passado, na segunda série, que seja ondulatória e ótica. Então, forneci materiais, videoaulas, exercícios para que vocês conseguissem trabalhar sozinhos em casa com esses exercícios, trabalhando esses exercícios. Quem não terminou todos os exercícios, toda a revisão, não se preocupe, ainda temos tempo para isso. Mas agora o mais importante é nós focarmos num conteúdo novo, que a gente já discutiu em salas de aula, que cai muito nas questões do Enem e outros vestibulares, a parte de eletricidade, de circuitos elétricos, de tomada, de interruptor, corrente elétrica, tensão, coisas do dia a dia. Então, nós já havíamos iniciado esse trabalho antes do recesso para a pandemia, agora nós vamos retomar com mais calma. Isso significa que, para cada aula online que eu trabalhar com vocês, eu vou gravar uma videoaula como essa, com os conteúdos mais importantes. Então, nós vamos, na videoaula de hoje, retomar a primeira aula. Essa aula eu já dei como aula presencial, mas eu vou retomar o conceito e, a partir dela, nós vamos aprofundando em eletricidade, para que a gente consiga acertar essas questões do vestibular. Vamos lá, então? Então, tá bom. Então, para iniciar, eu vou subir a minha apresentação. Vamos ver se vai rápido aqui. E aí, esperando um pouquinho, eu vou compartilhar a minha tela com a minha apresentação para vocês. Atenção. Espera um minutinho que vai chegar. Chegou. Então, essa é a tela. Vamos ocultar aqui e vamos dar início ao estudo, a revisão de eletrodinâmica da primeira aula, eletrodinâmica, que o tema foi corrente e resistência elétrica. Isso está dentro do nosso livro 3. Isso significa que, além da aula ao vivo, além da videoaula e das folhas de exercícios, da apostila de exercícios, você tem todo o conteúdo no livro, e aí, então, eu vou estar sempre mostrando para vocês. Espera um pouquinho, deixa eu pegar uma caneta aqui para marcar. Muito bem. Então, eu vou estar sempre mostrando para vocês qual é o endereço do livro que nós temos o conteúdo. Então, a aula de hoje é sobre corrente elétrica. Corrente elétrica, nós já estudamos o conceito. O conceito de corrente elétrica é um conceito de fluxo ordenado de elétrons. Claro que, na verdade, esse conceito mais amplo poderia ser o conceito de fluxo ordenado de cargas elétricas, quaisquer que sejam elas, ou seja, pode ter corrente elétrica de prótons? Pode. No acelerador de partículas, isso existe. Mas nós temos, no dia a dia, um fluxo ordenado de elétrons. Na figura do lado esquerdo aqui, vocês têm um fio, e nesse fio você tem uma representação didática de como estariam as partículas livres num fio. Então, o fio condutor tem algumas partículas livres, eletricamente carregadas, e essas partículas livres eletricamente carregadas, elas estão desordenadas no fio. E aí, para ordenar, você cria uma diferença de potencial, que é o que a pilha produz. Então, um dos conceitos que nós temos que desconstruir em corrente elétrica: os elétrons, eles não saem da pilha. Os elétrons, eles já estão no fio condutor, só que estão de maneira desordenada. Qual é a função da pilha? Criar uma diferença de potencial e, a partir dessa diferença de potencial, criar um ordenamento nesses elétrons. Esse ordenamento dos elétrons não é um ordenamento total. Você tem uma média de ordenamento. Então, a gente tem uma corrente elétrica média. Então, aqui nós temos os elementos do circuito básico. Nós temos uma fonte de energia, que é a fonte de tensão elétrica. Qual é a função da fonte de tensão elétrica? Generalizando, gerar energia.
mas conceituando corretamente, criar uma diferença de potencial num fio condutor para que esses elétrons sejam ordenados, ou seja, para que crie uma corrente elétrica. A partir do fluxo dessa corrente elétrica é que você tem uma transformação de energia elétrica em energia luminosa, energia térmica, que é o que a gente vai ver de fluxo, a gente vai ver dos efeitos da corrente elétrica, tá bom? Então, esse é o conceito da corrente elétrica. É um fluxo ordenado de elétrons criado por uma diferença de potencial. Esse conceito também pode ser mostrado através desse diagrama. Elétrons atravessando uma seção transversal de um fio. Então, eu pego um fio, crio uma área e o que eu chamo de corrente elétrica seria a medida do número de elétrons que vão passar por essa área. Então, quanto maior for a quantidade de elétrons que passa pela seção transversal de um fio, em cada segundo, maior é a corrente elétrica. Em cada segundo, mostra que corrente elétrica não é o número de elétrons em si. A corrente elétrica é a velocidade com que esse número de elétrons vai passar por uma seção transversal. Ou seja, a definição matemática de corrente elétrica é essa. A corrente elétrica, representada por I, ou a intensidade da corrente elétrica, vai ser a medida da variação da carga elétrica e vai passar por uma seção transversal de um fio condutor em um determinado tempo. Ou seja, se eu tenho uma quantidade de carga elétrica medida em coulombs, e essa carga elétrica está parada, eu não tenho corrente. A partir do momento que essa carga se põe em movimento, e lembre-se que ela não vai ser colocada em movimento porque ela quer, ela é obrigada a ser colocada em movimento através de uma diferença de potencial. Ao criar essa diferença de potencial, eu faço com que o fluxo de elétrons se mova. Quanto mais rápido ele se mover, menor é o tempo, maior é a intensidade da corrente. Dessa maneira, a corrente elétrica, matematicamente ou fisicamente, pode ser conceituada pela quantidade de coulombs que vai ser transpassada por segundo. Coulombs por segundo. Poderia ser a unidade de medida de corrente elétrica, mas em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. Essa corrente elétrica, em vez de ser coulombs por segundo, é medida como ampère. Então, ampère seria a medida da corrente elétrica. Ampère, para muitos, é uma medida nova, não é usual. Geralmente, a medida que você utiliza é a medida de, normalmente na sua casa, de volts, de watts, mas ampère está no seu dia a dia, até porque a gente não toma choque em amperes, perdão, em volts, a gente toma choque em amperes. Mas vamos lá. Se a corrente elétrica ela não for constante, e na maioria das vezes ela não é na prática, não sendo constante, eu não posso usar a equação que a gente chama popularmente de kit. Então, kit, mudando aqui, o conceito é I é igual a ΔQ sobre ΔT. Mas na hora de falar, eu multiplico cruzado e popularmente eu chamo de kit. Então, para se usar o kit, eu tenho que pressupor que a corrente elétrica seja constante. Se a corrente elétrica não for constante com o tempo, eu não posso usar diretamente o kit. O que eu tenho que usar é a construção de um gráfico de corrente num certo tempo, perceber como é que essa corrente vai mudar nesse certo tempo e calcular a área do gráfico de corrente versus tempo. A área desse gráfico, nesse caso aqui do exemplo, esse gráfico é numericamente igual a um trapézio, então é a área do trapézio para esse exemplo. Então, calculando a área do trapézio, eu teria o valor da carga. Então, são duas maneiras de você calcular a carga acumulada numa bateria, por exemplo. Você pode calcular através da equação, a corrente que está passando a bateria, vezes o tempo que ele demorou para carregar, ou através da área de um gráfico. Então, em termos de equações de corrente elétrica, o kit seria a equação principal.
Agora, eu tenho os outros efeitos. Ou seja, o que eu faço com a corrente elétrica? A corrente elétrica passa por um fio, mas para quê? Ah, para dar energia. Claro, energia. Tudo é energia, né? Mas não dê essa resposta no Enem. Esse talvez seja o distrator mais comum, porque tudo que a gente não quiser responder cientificamente dentro de eletricidade, a gente fala que é energia. Ah, então, para que serve a pilha? Ah, para dar energia. Ah, para que serve a corrente? Para transformar energia. Bom, nós podemos ter um conceito científico mais correto, sabendo quais são os efeitos da corrente elétrica. Então, o primeiro efeito da corrente elétrica é o efeito mais comum, que é o que acontece quando os elétrons colidem com os átomos. Ali você tem uma transformação da energia cinética dos elétrons, que é a corrente elétrica, em energia térmica. Isso nós usamos muito no nosso dia a dia. Aqui está representado por um forno elétrico, mas nós temos forno elétrico, uma lâmpada incandescente, um chuveiro elétrico, uma misteira, uma chapinha. Então, geralmente, as transformações que geram calor, então aí você está passando de energia elétrica para energia térmica, são as transformações mais comuns. Ou seja, em todo o Enem vai cair uma questão de efeito Joule, em todo o Enem vai cair uma questão onde você vai ter que transformar energia elétrica em energia térmica, seja no chuveiro, seja numa torneira elétrica, seja numa misteira, chapinha. Isso já caiu de várias maneiras no Enem e a gente vai ver ao longo desse curso como é que isso foi trabalhado. Então, o efeito Joule é um dos efeitos mais comuns da corrente elétrica. Outro efeito muito utilizado, claro, que é o efeito luminoso. Então, no efeito luminoso, a corrente elétrica passa por um gás ou passa por um condutor e transforma energia elétrica em energia luminosa. Um efeito que nós vamos estudar ao final do curso é o efeito magnético. Daí o nome eletromagnetismo. Então, onde você une a eletricidade com o magnetismo. Simplificando, o efeito magnético é quando você cria um ímã através da eletricidade, chamado de eletroímã. Isso nós vamos estudar mais adiante. Um efeito muito utilizado é o efeito químico, que vocês vão estudar, ou já estão estudando em química, seriam as pilhas químicas. Então, nesse efeito químico, você não tem uma corrente elétrica de elétrons, você tem uma corrente elétrica de íons. Você tem materiais diferentes, e esses materiais diferentes ganham e perdem íons. Essa troca é que proporciona a passagem da corrente elétrica. A maioria das nossas baterias e pilhas, elas funcionam com o efeito químico. E por último, ó, molhar um pouco a palavra. Por último, nós temos o famigerado choque elétrico. É famigerado porque isso a gente associa muito à dor, à morte. Mas, na verdade, nós temos que lembrar que todo o nosso corpo ele é comandado por impulsos elétricos. Isso significa que é o choque elétrico que nos faz viver. É o choque elétrico que faz os músculos se moverem. Então, o que a gente chama de comando dentro do nosso corpo é, se não, um choque elétrico, uma passagem de corrente elétrica. Isso significa que, popularmente, o que nós chamamos de choque elétrico seria uma passagem mais que pode causar dor. Mas nesse exemplo que vocês estão vendo na figura, o que você tem aqui, por exemplo, seria um exame médico no joelho de uma pessoa, e esse exame médico está sendo feito através de pequenos choques elétricos. Então, quando é que o choque vai causar dor ou quando não? Isso depende da intensidade da corrente que vai passar pelo corpo. E aqui, então, você tem valores aproximados de corrente e os danos que causam. Bom, uma corrente pequena, que você começa a sentir, uma chamada apenas formigamento, seria uma de 1 miliampere a 10 miliamperes. Lembrando que mili é 10 a menos 3. Então, quando você fala 1 miliampere, você está falando de 0,001 ampere. É o que você começa a sentir de corrente. Isso até 10 miliamperes, ou seja, 0,01 miliampere.
Então, você sente formigamento. De 10 a 20 miliamperes, dor e forte formigamento. Isso é o que a gente chama popularmente de choque da tomada. O choque da tomada de 127 volts é um choque que vai te causar dor e forte formigamento. A partir daí é que a coisa começa a ficar perigosa. Um choque numa tomada de 220 volts, isso dependendo das suas condições, porque a resistência elétrica do nosso corpo ela é variável, dependendo das suas condições, isso pode variar a corrente e aí pode causar de convulsões até paradas respiratórias. Um choque violento faz o nosso coração fibrilar, ou seja, o nosso coração, que é o músculo que fica abrindo e fechando, quando você toma um choque violento, esse coração começa a tremer igual uma geleia. Por isso que existem aparelhos médicos chamados de desfibriladores. Nesse desfibrilador, você tem o coração, né, fibrilando, e a partir do desfibrilador, um choque violento, você faz com que o coração tenda a bater novamente. E acima de 200 miliamperes, queimaduras e parada cardíaca. Então, a corrente elétrica depende do fluxo de elétrons que vai passar no seu corpo e a sensação depende como é que ele vai passar no corpo. Se você estiver isolado, por exemplo, do chão com um calçado, não é que você não vá tomar um choque, mas a quantidade de elétrons que vai passar pelo seu corpo é um pouco menor. Vamos fazer alguns exercícios? Então, eu separei alguns exercícios aqui para a gente trabalhar, alguns exercícios de vestibulares diversos e outros especificamente do Enem. O primeiro que eu queria trabalhar com vocês foi o exercício da Unicamp, do vestibular passado. Então, na Unicamp, você tem um texto base. Esse texto base pode servir para várias questões, por isso que ele é separado da questão. Nesse caso, o texto base faz o seguinte: drones vêm sendo utilizados por empresas americanas para monitorar o ambiente subaquático. Esses drones podem substituir mergulhadores, sendo capazes de realizar mergulhos de até 50 metros de profundidade e operar por até 2 horas e meia. Então, esse é o contexto drones subaquáticos. A partir desse contexto, eu tenho uma questão de eletricidade, que fala o seguinte: considere um drone que utiliza uma bateria com uma carga total de 900 mAh. Mas, Léo, carga elétrica não é medida em coulombs, é medida em coulombs no sistema internacional. Mas no sistema comum, a gente não mede em coulombs, nós medimos em miliampere-hora, onde miliampere seria o valor da corrente, o valor de I, miliampere, e o hora seria o valor do tempo. Então, lembra-se do kit? Kit é Q de carga igual a I de corrente vezes T de tempo. Então, continua sendo miliampere é I e hora é T. Então, você tem a carga não medida em coulombs e sim medida em miliampere-hora, que é o comum de se medir na sua bateria. Então, ele tem uma bateria, e se o drone operar com um intervalo de tempo de 90 minutos, então eu tenho tempo. Ele me deu a carga, me deu o tempo, e pede a corrente média fornecida pela bateria nesse intervalo de tempo. No caso, né, esses dados aqui, né, não são necessários. Diferente de uma questão do Enem, na Unicamp ele pode me dar dados que eu utilizo nessa questão ou em questões posteriores ligadas a esse tema. E também uma diferença numa questão da Unicamp, que eu tenho 4 alternativas e não 5, como do Enem. Mas vamos à questão. Ele quer a corrente, me dá a carga e o tempo. Bom, a carga vale 900 miliampere-hora e o tempo vale 90 minutos. Eu preciso transformar para coulombs? Não. Eu só preciso, já que eu vou dar a resposta em ampere ou em miliampere, fazer com que esses minutos transformem em horas. Então, 90 minutos equivale a 1 hora e meia. Então, para calcular a corrente, eu uso a equação do kit, que é igual a I vezes T, ou seja, I é igual a Q sobre T. Então, eu tenho 900 miliampere-hora dividido por 1,5 horas. Dividindo 900 por 1,5, eu tenho 600. 600 o quê?
miliampere, já que aqui a resposta estava em miliampere. Então, aí eu tenho resposta correta, alternativa, letra B, 600 miliampere. Então, não necessariamente eu tenho que transformar em coulombs por segundo. Eu tenho que trabalhar com as mesmas unidades. Então, eu transformei em minuto para hora e achei a resposta em miliampere. Aí, uma questão recente da Unicamp. Próxima questão da UERJ, 2018, fala o seguinte: o gráfico abaixo indica o comportamento da corrente elétrica em função do tempo em um condutor. Então, já não é uma corrente elétrica constante, já não dá para usar o kit. Não é só pegar uma corrente e multiplicar pelo tempo T. O que eu tenho que fazer, né, para calcular a carga elétrica em coulombs, em 15 segundos, seria calcular a área desse gráfico. Então, pegando o gráfico aqui, a área do gráfico I versus T para 15 segundos é a área desse triângulo. Então, como sendo a área do triângulo, é base vezes altura sobre 2. Ou seja, 15 vezes 60 dividido por 2. Então, eu tenho a resposta 450 coulombs. Então, eu separei essa questão para lembrar que eu posso calcular a carga através da área do gráfico. Próxima questão, uma questão conceitual. A grandeza intensidade de corrente elétrica tem como unidade medida 1 ampere, como nós sabemos. E essa unidade é devida à razão, ou seja, divisão, entre duas outras unidades. Quais são as unidades que, dividindo, dão ampere? Lembre-se da equação. A corrente elétrica é a quantidade de carga sobre tempo. Carga no sistema internacional é medida em coulomb. Tempo é medido em segundo. Então, quais as unidades que, pela razão, vão me dar corrente? Coulomb vezes segundo. Então, separei aqui questões variadas do conceito e agora vamos para a próxima questão. Considere um resistor ligado a uma bateria e dissipando calor por efeito Joule. Pelo resistor, são medidos 3 microcoulombs por segundo de carga elétrica. Assim, a corrente elétrica pelo resistor é, olha, ele falou de carga elétrica, mas me deu a carga elétrica por segundo. Então, na verdade, isso que ele me fornece aqui não é carga elétrica. O que ele me fornece aqui já é a corrente elétrica, em microcoulombs por segundo. Então, eu tenho que, para responder, saber o que é esse microcoulomb. Micro, lembre-se que quer dizer 10 elevado a menos 6. Então, em ampere seria 3 vezes 10 elevado a menos 6 amperes. Então, a resposta, 3 vezes 10 a menos 6 amperes, seria 3 vezes 10 a menos 6 coulombs por segundo, letra D. Bom? Aqui tem um gabarito, depois, para você conferir. E agora, caiu no Enem. Então, como é que o tema dessa aula já caiu em algumas questões do Enem? Então, vamos a ela. Enem PPL 2017. A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Quando a bateria está completamente carregada, qual é o tempo máximo em minuto que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente? Ou seja, ele quer saber quanto tempo a bateria vai ficar carregada, né, completamente, ela já estava carregada, e quanto tempo ela vai demorar para descarregar. Esse problema tem uma coisa interessante, e eu não tinha visto em nenhuma outra questão do Enem. Eu preciso dessa informação que está meio embaralhada na fotografia. A fotografia não é uma fotografia muito nítida. Então, com todas essas informações, para que você jogasse na equação do kit, você teria que achar aqui dentro da figura a carga. Então, aqui eu tenho o valor da carga Q do kit, 4.400 mAh. Sabendo o valor da carga e da corrente, eu acharia o tempo através da equação kit. Então, da figura, aí entra, né? Da figura eu tenho a carga, 4.400 mAh, e a corrente em ampere. Aí o que eu vou fazer?
transformar esse miliampere para ampere. Como? Mili é 10 a menos 3. Para tirar isso, eu vou andar 3 casas. Uma, 2, 3. Ou seja, 4.400 miliampere equivale a 4,4 ampere. O hora eu não mexi. Então, a carga é 4.400 miliampere-hora, que é 4,4 ampere-hora. Jogo na equação do kit. O tempo, então, é Q dividido por I. Q é 4,4, I é 2. 4,4 dividido por 2, eu tenho 2,2 horas. Esse seria o tempo. Só que a minha questão não está em horas, a minha questão está em minuto. Então, eu multiplico 2,2 horas vezes 60 e eu tenho a resposta em minuto. Então, foi uma questão do Enem de 2017, não considero uma questão fácil, já que você tem que fazer várias transformações, você teria que olhar dentro da bateria, mas é uma questão de aplicação direta. Então, se você soubesse a equação, já tivesse feito algum exercício, você teria uma grande chance de acertar. Mas uma questão parecida caiu no ano seguinte, em 2018. Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 miliampere-hora. Essa é a carga da bateria. Pergunta: qual é a quantidade fornecida pela bateria em Coulomb? Apesar de ele ter, uma situação problema real, então ele pega de um manual de instruções do telefone celular, o comando é um comando apenas de transformação. Ele já me dá a carga, só que ele quer a carga em coulombs, em vez de miliampere-hora. Então, é uma transformação que eu vou ter que fazer. Como é que eu vou fazer essa transformação? Pega-se a carga, 1.500 miliampere-hora, e para transformar em coulomb, eu tenho que transformar miliampere em ampere e tenho que transformar hora em segundo. Então, eu vou fazer essas duas coisas. Como? Miliampere é 10 a menos 3 ampere. Então, eu boto 10 a menos 3 aqui. E uma hora tem 3.600 segundos. Então, fico 1.500 vezes o mili, que é 10 a menos 3, vezes 3.600 segundos, que é uma hora. E aí eu faço essa transformação. 10 a menos 3, ando 3 casas. 1, 2, 3, fica 1,5. 1,5 vezes 3.600, eu tenho os 5.400, que é a resposta. Então, é uma questão que eu julgo meio estranha, já que, na verdade, ele pediu uma transformação de usual da bateria de miliampere para coulomb. Mas, de qualquer forma, você usa o kit aqui, subentendendo-se que você está multiplicando a corrente miliampere vezes o tempo. Querendo ou não, você utilizou o kit. Bem, essas foram as questões que eu separei para vocês, questões que envolviam tanto outros vestibulares como o Enem. Isso significa que o tema que nós trabalhamos na aula de hoje é um tema que pode cair no Enem, então fique atento. Dentro de uma escala de se pode cair ou não de probabilidade, não é uma questão que é muito recorrente, mas de qualquer forma é um tema recorrente. Sempre que for um tema recorrente, eu vou fazer com que a gente preste um pouco mais de atenção. Bom, para a próxima aula, essa aula foi uma aula de corrente elétrica. Para a próxima aula, o que nós vamos trabalhar é tensão e resistência elétrica. Aí eu vou apresentar para vocês duas das mais importantes equações da eletrodinâmica, a primeira e a segunda lei de Ohm. Até lá, cuidem-se bem.